Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar agora a segunda aula da disciplina Pesquisa Operacional. O tema será Programação Linear. Na primeira videoaula eu mencionei rapidamente sobre o que seria a programação linear. Vou retomar um pouco esse tópico agora. A resolução, os problemas de pesquisa operacional, eles são estruturados em cima de modelos matemáticos, né? Então, a gente vai provar matematicamente que determinada solução é a solução ótima, é a melhor solução que a gente consegue chegar com os recursos disponíveis e as restrições que nos são impostas. Então, a programação linear é uma das técnicas utilizadas para se desenvolver esses modelos. Então, como eu mencionei, o propósito é apresentar a solução ótima para determinado problema, seja para maximizar o lucro, minimizar o custo. Normalmente são essas duas formas que a gente trabalha, apresentando a solução ótima. E o que seria a solução ótima? É a melhor forma de aplicação daqueles recursos para se obter o objetivo, maximizar, minimizar o custo, ok? O problema que eu vou apresentar hoje é um problema de produção de incensos. Então, para se desenvolver o problema, eu montei para vocês um passo a passo. Apresentei também na videoaula passada esse passo a passo e trago ele novamente aqui. Então, primeiramente, a gente tem que identificar as variáveis que estão envolvidas no problema, as chamadas variáveis de decisão. Tá? Então, o problema é estruturado em cima dessas variáveis. A empresa fabrica o produto A e o produto B. O produto A usa tanto de matéria-prima, o produto B usa tanto de matéria-prima, o produto A usa tanto tempo de máquina, o produto B usa tanto tempo de máquina. Então, o produto A e o produto B são as variáveis de decisão. As restrições que nos são impostas, então, é restrição de matéria-prima, restrição de mão de obra, restrição de tempo, e os objetivos, de maximizar ou minimizar. Então, é importante seguir esses três passos sempre. No desenvolvimento desse problema que eu vou apresentar para vocês, eu venho seguindo esse passo a passo, né? Então, está de uma forma bem didática. E é isso aí, vamos lá. Vamos começar com o problema, né? Então, é o exemplo da empresa Dalai Lama. Lembrando que esse material já está disponível no sistema, ok? No SIGA. Então, a empresa Dalai Lama deseja planejar a produção de incensos. Os incensos requerem dois tipos de recursos, mão de obra e materiais. A empresa fabrica três tipos de incenso, né? Então, lembra das variáveis de decisão? Três tipos de incenso, cada qual com diferentes necessidades de mão de obra e materiais, conforme a tabela abaixo. E aqui vem um ponto interessante. Eu montei essa tabelinha, é uma forma que eu gosto de trabalhar os problemas de pesquisa operacional. Então, eu monto uma tabela para organizar as informações que são apresentadas no problema, ok? Então, eu coloco ali as variáveis, as restrições e os produtos, né, as variáveis de decisão. Então, A, B e C, 1, 2, 3, conforme você queira chamar. Então, perceba que tem aqui os três tipos de incensos e as suas respectivas restrições de mão de obra, materiais e os lucros. Tá? Então, eu já trago um spoiler aqui. Então, tem um lucro, então provavelmente esse problema é de maximizar o lucro. Vamos seguir lendo ele, então.
Então, retomando aqui, então tem os três tipos de incenso, A, B e C, e cada incenso utiliza uma determinada quantidade de mão de obra, uma determinada quantidade de materiais e tem um respectivo lucro. A disponibilidade de materiais é de 200 gramas dia, a mão de obra disponível por dia é de 150 horas. Formule um problema de programação linear para determinar quanto se deve produzir de cada incenso, tal que o lucro seja maximizado. Então, aqui entra a solução ótima, né? Então, a gente vai dizer quanto que se deve produzir do incenso A, B e C, utilizando da melhor forma possível os 200 gramas de produto, de matéria-prima disponível por dia, 150 horas de máquina disponível, obtendo, assim, o maior lucro possível. Ok? Essa é a ideia do problema. Então, vamos lá, passo a passo. Então, ela deseja planejar a produção de incenso, requer 2 tipos de recurso, mão de obra e materiais, 3 tipos de incenso. Então, percebam aqui, o tipo A de incenso, ele requer 7 horas de mão de obra, o tipo B, 3, o tipo C, 6. Com relação à restrição de materiais, o tipo A requer 4, o B, 4 e o C, 5. Lucratividade por produto, o A, 4, o B, 50 horas, objetivo maximizar o lucro, como a gente viu. Então vamos lá, o primeiro passo, identificar as variáveis de decisão. Essa aqui ficou fácil, né? Tem o tipo A, o tipo B e o tipo C. Então eu chamei de XA, XB, XC. Vocês poderiam chamar de X1, X2, X3, P1, P2, P3, I de incenso, né? I1, I2, I3. Isso aí é mera formalidade, tá? Fica a cargo aí de vocês. Eu resolvi chamar de XA, XB e XC para, enfim, facilitar aí o entendimento, uma coisa mais padronizada, tá? Mas é pessoal isso. Passo 2, identificar as restrições. Então, vamos lá, o tipo A, como a gente viu na tabelinha, o tipo A requer 7 horas. Então, a gente está chamando o tipo A de XA, então 7 XA. O tipo B requer 3 horas e o tipo C 6 horas. Então, 3B, 6C, né? Então, 3XA, 6XC, respectivamente. Então, vamos voltar aqui, ó. Primeira linha de mão de obra, ó. A7, B3, C6. A7, 7XA, 3XB, 6XC. Lembrando que no total de mão de obra a gente tem 150 horas dia. Então, essa produção unitária tem que respeitar 150 horas. Então, o objetivo do problema é distribuir, né, a produção desses 3 tipos de produto, né? Lembrando que o A consome, para produzir uma unidade, o A consome 7 horas, o B consome 3 horas e o C consome 6 horas. Porém, a gente tem 150 horas disponíveis. Então, a gente vai ter que distribuir a produção, né? A gente vai entender qual que é o melhor mix de produção, respeitando as 150 horas disponíveis por dia, ok? Ficou claro isso? Então, 7XA mais 3XB mais 6XC menor a 150 horas. Faz sentido? O total de horas disponíveis no dia são 150 horas. Restrição relacionadas a materiais. O produto A consome 4, o produto B consome 4, o produto C consome 4. Então, 4XA mais 4XB mais 5XC.
Lembrando que a gente tem disponível apenas 200 gramas dia, então menor ou igual a 200, ok? Eu trago aqui no canto inferior esquerdo a lembrança, né, da variável de não negatividade. O porquê disso, para quem não se lembra, mencionei na aula passada. A gente não tem menos um trabalhador, menos 1 grama de matéria-prima, né? Menos uma máquina. Isso não existe. Então, respeitando as convenções matemáticas, XA, XB e XC maior ou igual a zero. Ok? E o passo 3, que é entender o objetivo, se é maximizar ou minimizar. Mas lá, lendo o problema, a gente viu que é maximizar o lucro. Então, é maximizar. E aqui já vem, né? Na tabelinha tem a lucratividade de cada produto. A4, B2, C3. Então, 4XA mais 2XB mais 3XC. Simples assim. Né? Como eu falei, quando você monta essa tabelinha e organiza as informações na tabela, né, as restrições e as variáveis, né, as variáveis de cada restrição organizadas numa tabela, as equações já vêm praticamente prontas. Então, é só extrair a informação da tabela e jogar no modelo matemático. E aqui a gente tem o modelo matemático. Então, tem a função objetivo, né, de maximizar o lucro, a lucratividade de cada tipo de incenso, as restrições que a gente fez ali de mão de obra e de materiais, e a de não negatividade, que eu mencionei para vocês. Isso aí, sempre que vier um problema, você já pode colocar. Podia ser XA, vírgula XB, vírgula XC maior ou igual a zero. Tranquilo. Eu coloquei dessa forma para ficar uma coisa mais didática. Tá bom? É isso aí, gente. A gente termina por aqui, então, essa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me contatar por e-mail ou no grupo de WhatsApp. Fiquem à vontade. E é isso aí. Bons estudos. Até a próxima videoaula.